Ok, já está gravando. Bom, gente, então a gente vai começar de onde a gente parou da última vez, onde nós estávamos calculando os índices de liquidez. A gente tinha calculado os índices de liquidez para o primeiro ano. Tá? Eu só vou posicionar aqui na tela para vocês enxergarem. Eu acho que está, né? Ok, eu acho que deu agora, eu acho que foi. Nós temos... eu coloquei aqui os outros índices, tá? Esse aqui, da primeira coluna, a gente calculou na aula anterior, tá? Eu vou calcular dessa coluna aqui, tá? E depois a terceira, como isso aqui está em Excel, você vai receber, tá? É só olhar na fórmula aqui, o que foi feito, e aí é tranquilo, tá? Vocês conseguem identificar. A gente vai fazer uma análisezinha de liquidez ao longo dos 3 anos, tá? Para ver como é que ela se comporta. A gente já consegue ver que não tem alteração, muito pouca alteração. Tá? Tem alguém mexendo aqui, não sei se estão ouvindo, mas deve estar ouvindo, tem um motor funcionando, mas ele vai parar em seguida. Tá? Então, eu vou calcular a liquidez circulante do primeiro ano, do X mais 1, não, o primeiro ano foi calculado. Esse ano aqui, o X mais 1, tá? A gente pode buscar tanta informação na análise vertical, na aba da análise vertical, quanto na aba da análise horizontal. Tá? Então, eu vou pegar a informação aqui da aba da análise vertical, tá? E vou montar a fórmula. Tá? Então, eu vou pegar aqui a análise financeira, entrar na aba da análise financeira, pegar a liquidez circulante, então estou calculando a liquidez circulante do ano X mais 1. Tá? Porque o do ano X, quem entrou agora, estou avisando, né? O ano X a gente já tinha calculado na aula passada, está no vídeo. Tá? Então, vamos pegar o X mais 1 aqui, tá? Ver a liquidez circulante. Então, como é que a gente faz? A gente pega a liquidez circulante ou corrente, né? A gente pega o... Voltei aqui, então mais um. A gente pega, então, a liquidez, o ativo circulante do ano, né, o ativo circulante, e divide esse ativo circulante por passivo circulante. Passivo circulante. Essa é a fórmula. Tá? Então, eu vou buscar isso aqui na aba, né, na aba da análise vertical. Eu vou lá para a aba da análise vertical, pego o ativo circulante, que é 16 mil, do ano X mais 1, né? Eu pego 16.189 e divido por passivo circulante, que é 15.216. Tá? Então, pego esse e divido por esse aqui, 15.216. Vou ampliar um pouquinho para vocês enxergarem. Tá? E 15.216, não consegui ampliar. Não sei porque cargas d'água, mas tudo bem. Volta para cá, deu 1,06, deu um monte de números, né? Eu não preciso de tantos números, eu vou reduzir para 2 casas depois da vírgula. Tá? Então, deu 1,06. Está aqui, né? Bate com o que eu tinha calculado antes, 1,06. Tá? O último ano eu deixo para vocês, mas o que vocês podem ver, que é o X mais 2, né? Para vocês fazerem, não tem quase alteração, né? 0,97, 1,06, 1,06. Tá? Praticamente ele está em torno de 1 a liquidez, e é muito baixa essa liquidez, tá? Principalmente porque isso aí é uma empresa comercial, então a gente pode ver que se fosse uma fornecedora, uma distribuidora de energia elétrica, já era um pouco diferente, a gente não precisaria se assustar tanto. Mas como é uma empresa comercial, uma empresa industrial, ela tem que trabalhar com uma liquidez um pouco maior. Tá? Liquidez seca, partindo agora para o segundo. Né? A liquidez seca é o quê? Né? Só para relembrar a fórmula, né? É o ativo circulante, vou colocar entre parênteses aqui, ativo circulante, menos os estoques. Tá? Então, eu tiro os estoques do ativo circulante, eu reduzo o ativo circulante, eu tiro o estoque, por quê? Porque a ideia
se a empresa parar de funcionar, ou seja, se ela não vender mais nada, tá? Com o que ela tem para receber de duplicatas, com o que ela tem no caixa e bancos, ela consegue pagar suas contas, então eu pego o ativo circulante, deduzo os estoques e divido pelo passivo circulante. Né? Divido pelo passivo circulante. Isso aqui, então, vai dar... Vou de novo lá para a aba da análise vertical. Eu pego o ativo circulante, subtraio os estoques, então 16 mil menos 6 mil vai dar uns 10 mil, tá? E divido isso pelo passivo circulante. Tá? Então, isso aqui vai dar 0,62, vou reduzir o número de casas também, 0,62, ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. 0,62, está aqui, ó, o valor que eu tinha encontrado antes. Tá? Liquidez imediata é mais fácil. Né? Liquidez imediata é o disponível, aí entra caixa, bancos, entra tudo, né? Disponível. Investimento de curto prazo, né? Disponível sobre passivo circulante. Passivo circulante. Ah, então, isso aqui vai ser igual a... Pegar o disponível aqui. Vou botar de novo lá, que eu tenho que botar igual aqui. Igual. Pegar o disponível do ano X mais 1, de novo, o disponível é 1.549, e vou dividir pelo passivo circulante. Tá? Isso aí vai dar 10... Diminui também, 0,10. Está aqui, bateu com o que eu tinha calculado antes. Então, o que significa isso? Né? Vamos dar uma olhadinha na liquidez imediata. A liquidez imediata diz o seguinte, ó, se a empresa não cobrar nenhuma conta, se a empresa não vender mais nada, quanto é que ela tem para pagar as suas dívidas de curto prazo? Então, para cada real de dívida que ela tem no curto prazo, que é o passivo circulante, ela tem 10 centavos no caixa. Para cada real de dívida, no passivo circulante, ela tem 10 centavos no caixa. A liquidez seca nos diz o seguinte, para cada real de dívida, ela tem, no ativo circulante e nas duplicatas a receber, ela tem 62 centavos. E aqui, né, na liquidez circulante, para cada real de dívida no curto prazo, que é o passivo circulante, ela tem R$1,06 no ativo circulante. Tá? E, por último, a liquidez geral. A liquidez geral é mais ampla. Né? Ela pega o quê? Ela pega o ativo circulante, mais o ativo realizável a longo prazo, soma esses dois, o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, e divide pelo passivo circulante, mais o passivo, né, o passivo não circulante. Tá? Isso aí vai ser igual a, vou pegar aqui nessa outra célula aqui, porque, né, ela invadiu a célula, essa célula que eu estava calculando. Então, eu vou fazer a conta. Né? Eu vou pegar o ativo circulante, vou lá de novo para a área da análise vertical, eu pego o ativo circulante, está aqui, 16.189, somo com o realizável a longo prazo, que é 825. Tá? Com 825. Vou dividir isso, por quê? Pelo passivo circulante, 20.216, mais o passivo não circulante, que é 846. São os financiamentos de longo prazo aqui. Tá? Então, com isso, eu fecho. Deu 1,06 também. Está aqui, 1,06. Tá? Então, não é basicamente aplicação de fórmula, né? Não tem muito assim, complicômetro nesse processo. Tá? Então, vocês conseguem aí ver
vamos dizer assim, a segunda coluna, né, o ano 2, aqui o x mais 1, e eu vou deixar o x mais 2 para vocês fazerem para treinar. Mas a resposta está aqui, a formulação, a fórmula está aqui também, é só clicar em cima da célula e vocês têm a fórmula lá em cima, né, ela aparece lá em cima, aí vocês têm o processo todo. Tá? Então, eu vou dar uma olhada, né, se você, no que nós temos aqui, nesses números, né, porque calcular o estagiário faz, né, que a gente sempre diz, né, não, cálculo o estagiário faz, agora interpretar precisa ter um pouco mais de conhecimento para poder interpretar. Então, vocês veem o seguinte, eu já falei para vocês que a liquidez circulante, por ser uma empresa comercial, ela está um pouco baixa, né, a liquidez seca, né, ela também é consequência, né, já que eu tenho uma liquidez circulante baixa, é óbvio que eu vou ter as outras liquidez, né, os outros índices de liquidez vão ser baixos também. Tá? E eles não se alteram ao longo do tempo, praticamente não se alteram. Né? Teve o primeiro ano que foi 0,97, melhorou para 1,06 e continuou 1,06. Aqui, liquidez seca, 0,56, melhorou para 0,62, ficou em 0,61 no terceiro ano. Quer dizer, não alterou muito para 0,62 para 0,61, não altera muito. A liquidez imediata passou de 0,7 para 0,10, tá? E depois foi para 0,1, que é 0,07, né? Para 0,10 e foi para 0,11. Não alterou muito, ficou 10, não faz muita diferença isso. Né? E a liquidez geral também, mais ou menos, se manteve. Né? Primeiro ano foi ruim, né? E os outros anos não foi muito melhor. Né? 1,06 para 0,5. Ou seja, no primeiro ano de 0,97, está dizendo o seguinte, que ela não paga com o que ela tem no ativo, tá? Para receber, né? Ela não paga as suas dívidas de curto e longo prazo. O que ela tem para receber, o que ela tem no ativo circulante, mais o que ela tem para receber no longo prazo, essa empresa não paga as dívidas de curto e longo prazo. Porque para cada real que ela deve no curto e longo, ela tem no ativo 97 centavos. Então, ela não paga. Né? Já no outro ano aqui melhora um pouquinho, né? Fica 1,06, 1,05, melhora um pouquinho. Tá? Mas também fica uma liquidez muito apertada. Okay? Bom, então, essa é a análise assim, que a gente faz. Né? Vocês vão ver, olhando depois, eu vou mostrar para vocês, lá tem uns sites que já tem isso calculado, que é o Fundamentos, alguém já falou aí que já conhecia, né? Vocês têm lá, tem alguns outros bancos de dados que já tem isso, mas são bancos de dados que a gente compra, né? As instituições financeiras compram, aí já fica mais pesado, né? Não é para, vamos dizer assim, para pessoa física, né, trabalhar com isso, mas tem sites, como o caso de Fundamentos, né, que a gente consegue, entra lá, bota o nome da empresa. O problema é que só tem empresas que são negociadas, né, na Bolsa de Valores, né, então já reduz bastante, mas ajuda a gente a ter uma boa ideia, né, assim, uma usina, né, uma usina de aço, qual é um bom nível de liquidez para ela. Né? Então a gente vai olhar lá as empresas, né, vai olhar Grupo Gerdau, vai olhar Usiminas, vai olhar CSN, né, e ver, bom, que liquidez essas empresas estão trabalhando. Né? Bom, eu quero saber o comércio, né, qual é a liquidez do Magazine Luiza, qual é a liquidez do Pão de Açúcar, qual é a liquidez da Via Varejo, que é Ponto Frio e Casas Bahia junto à Via Varejo. Né? Então, eu já vou ter uma ideia, né, como é que elas estão trabalhando em termos de liquidez. E se a Magazine Luiza, que é a estrela do momento, está trabalhando com uma determinada liquidez, supõe-se que aquela liquidez seja, vamos dizer assim, um bom padrão para esse setor. Né? Então, é isso que a gente vai vendo mais adiante. Por enquanto, nós estamos no cálculo ainda. Tá? A gente está fazendo a conta, né, trabalhando no cálculo. Eu vou apagar isso aqui, ó, tá? Para não deixar a tela muito pastelada e vamos continuar. Bom, agora nós vamos olhar para os índices de rotação. Eu vou sair dessa tela. E vou para os índices de rotação, tá? Que está na apostila. O professor é da aula 4? O quê?
O que é da aula 4? Hoje é aula 4, né? Sim. Tá. Já estou abrindo a apostila aqui. Ah, tá. Mas é o capítulo, porque eu não terminei, né? Tá. É ainda o capítulo 3, tá? Que a gente está trabalhando, tá? É que agora vai entrar, porque o capítulo 4 ele trata dos índices econômicos, tá? Então, nós estamos nos financeiros ainda, tá? Tá bom, tá bom. Vamos lá. O índices agora, vamos trabalhar com o índice, que são os índices chamados índices de gestão de ativos e passivos, que são índices de rotação, né? Rotação e prazo médio. Rotação e prazo médio está muito ligado, né? Por quê? Porque imagina o seguinte, um estoque que gira 2 vezes no ano, ele tem uma rotação de 2 vezes, ele tem um prazo médio de permanência de 180 dias. Em 180 dias ele se renova, tá? Então, e aí ele tem, nos outros 180 dias ele se renova, então ele rodou 2 vezes no ano. Tá? Então, eles estão muito ligados, né? A ideia de rotação e prazo médio. Normalmente, a rotação é expressa em vezes. Tá? Claro que às vezes as pessoas se confundem, tá? Mas, porque às vezes pode pegar alguém e dizer assim, o meu estoque roda a cada 30 dias. Né? Na realidade, essa pessoa quer dizer, né, o meu estoque tem um prazo médio de 30 dias. Não está errado, tá? Mas, assim, a definição que a gente vai usar é a rotação em vezes, o número de vezes que o estoque, ou contas vai receber, no caso, né, a conta que a gente está trabalhando, em quanto tempo, né, quantas vezes ele roda no ano, tá? E com isso o prazo médio é uma consequência que eu vou mostrar para vocês como é que se calcula. Tá? Bom, o estoque ele é bastante importante, né? Ele é a alma da empresa. Né? Por exemplo, uma empresa comercial se comprou estoque errado, tchau, né? Ela vai passar por dificuldade, porque não vai conseguir vender aquele estoque. Né? Imagina que eu dou esse exemplo 1 aqui na apostila aqui, né? Comprou o estoque errado, né? Fora de moda, não é o... E aí, como é que faz? Não vai vender. Aí vai ter que fazer uma liquidação. Né? Leve 3, pague 1, enfim, né? Pague em fevereiro, só depois do carnaval, ou pague só depois da vacina. Agora deve aparecer coisa, né? Mostre o certificado de vacina, só depois comece a pagar. Deve ser alguma coisa assim. Tá louco. Deve ser alguma coisa assim que vai aparecer aí dentro no comércio. Né? Por exemplo, né, tem cara que... Agora, por exemplo, teve frio, acredito que as empresas venderam bastante, né, roupa quente e tal, mas já começou aí, tá? Temperatura hoje 28 graus, 30 graus, já o pessoal, óbvio, que não vai comprar mais nada. Né? Prometeram um frio de novo, prometeram aí, que eu estou falando é o pessoal da previsão do tempo, né? Eles queriam alguma coisa a mais em setembro. Né? Então, isso vai dar um alento para o pessoal do comércio, né, que vende roupa. Né? Então, daqui a pouco os caras vão começar a liquidação, porque ficar com estoque, né, encalhado lá não é uma boa, né, é dinheiro parado. Então, o cara acaba vendendo até pelo preço de custo, mas pelo menos ele se livra e transforma aquilo em dinheiro. Então, um outro exemplo, né, uma empresa erra na projeção de vendas, né, e compra estoque muito, muito acima da demanda. Né? Como é que vai fazer para vender isso? Então, tem que ter vários cuidados. Né? Tem um caso de uma empresa que super estocou. Em primeiro lugar, deixa eu falar voltar um pouquinho atrás. Especular com estoque não é função da empresa. Tá? Mas eu conheço... Sim, eu conheço casos, isso aí já faz muito tempo, né? Que tinha uma empresa de aço aqui em Porto Alegre, que usava bobinas de aço. Bobina é o aço que ele vem em rolos, né, para fazer determinados produtos. Numa época de inflação muito elevada, essa empresa ela sabia antecipadamente que o aço ia ter ia ter um incremento no preço muito grande. Os caras simplesmente pararam a produção e estocaram aço por toda a empresa, inclusive nos corredores entre as máquinas. Tá, estocar. Aí o que aconteceu? Realmente houve
um incremento absurdo no preço do aço e os caras ganharam muito dinheiro. Tá? Mas isso é especulação. Aí vamos dizer, pô, mas os caras ganharam muito dinheiro, ganharam muito dinheiro, acertaram, mas podia ocorrer o contrário, não ter vindo aquele valor, né, de incremento que eles estavam esperando e o cara vai entupir com... Né, parou a produção até para estocar bobina de aço. Né. Tem um outro caso, esse caso deu certo. Tá? Teve um outro caso de uma outra empresa aqui, bem conhecida aqui em Porto Alegre, que os caras compraram matéria-prima, tá? E porque a matéria-prima ia subir de preço também, então eles fizeram uma super compra, só que os pedidos que começaram a chegar a partir dessa compra estipulavam um outro tipo de matéria-prima. Tá? Era um outro tipo de metal que os clientes começaram a solicitar. E eles acabaram entupindo com aquela compra absurda de estoque que eles fizeram. Tá? Isso é um caso que deu errado. Então, a especulação é muito complicada. Né? É muito complicada. Não é função da empresa... É perigoso, não é função da empresa especular. Tá? Eu vou dizer, mas teve gente que deu certo. Sim, mas eu conheço casos de gente que deu errado, né? Que foi especular com estoque e deu errado. Então, é muito sensível isso. Né? Mas, enfim, né, é risco, né? Então, o cara acha que o preço da matéria-prima vai subir, ele vai lá e já faz uma compra bastante grande. Né? No passado, isso, quando a gente tinha uma inflação muito elevada, vocês não são dessa época, tá? Acho que vocês já nasceram quase todos numa época praticamente sem inflação, ou pelo menos na vida... que vocês começaram a entender alguma coisa sobre a vida, já não tinha mais inflação, né? Vocês tinham muito disso, né? As listas de preços, elas mudavam todo mês, né? E muita gente já comprava no final do mês para pagar, né, o preço do mês, mas já quando chegasse a mercadoria já estava vendendo por um preço acima, né, já incorporando um novo custo, só que ele estava trabalhando com o custo antigo ainda. Né. Eu falo ele porque eu digo empresário, mas pode falar ela também, que é a empresária. Né. Então, mas hoje em dia, né, com a inflação do jeito que está, quer dizer, praticamente não tem inflação, né, então tentar especular em cima de processo inflacionário não existe. Né. A não ser que exista uma escassez da matéria-prima, né? Alguém saiba, olha, vai faltar matéria-prima, essa determinada matéria-prima vai faltar. Então, bom, aí o cara vai lá e compra, faz uma compra antecipada, né? Prevendo até para não ter parada de produção. Mas é um negócio muito, vamos dizer assim, é muito específico, né? O ideal é não especular, né? Eu acho que é um negócio muito... Eu conhecia gerente financeiro que especulava tinha um banco que emprestava para ele barato, ele aplicava num outro banco que dava uma rentabilidade maior. Tá? Então, ele ficava especulando, né, pegando o dinheiro de um banco A e aplicando o dinheiro do banco B. Né? Vai que o banco B quebre, tá? E esse dinheiro que ele vai ter que pagar a dívida no banco A, né? E com o banco A, e não vai reaver o dinheiro do banco que ele aplicou no banco B. Então, não é função do gestor financeiro também ficar fazendo esse tipo de especulação. Acho que todo tipo de especulação dentro da empresa é um negócio muito, no meu ponto de vista, né? Porque eu já vi muita bobagem acontecer, então eu acho que é melhor ficar fora desse processo de especulação. Mas vamos voltar aqui para a nossa rotação de estoque. Tá? Eu estou dizendo aqui que quanto mais devagar o estoque girar, está aqui, ó, tá? Eu vou até colocar botar um outro, eu tenho um outro negócio aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu botar um outro negócio que eu posso escrever em cima, tá? Isso aqui. Demorou um pouquinho, mas
Acho que vocês estão vendo isso aqui, né? Estão vendo essa tela. Então, estão vendo essa tela aqui. Deixa eu puxar essa outra para cá. Multimídia é complicado. Então, quanto mais devagar o estoque girar, né, maior é o tempo em que ele fica dentro da empresa. E, obviamente, né, a gente quer que o estoque gire o mais rápido possível. Né? Eu gostaria que o estoque entrasse hoje e fosse vendido hoje mesmo. Mas não é o caso. Muitas vezes depende do tipo de negócio que eu tenho, né? O estoque pode ficar mais tempo dentro da empresa, pode ficar menos tempo dentro da empresa, vai variar muito com o ramo onde eu estou. Né? Supermercado, por exemplo, tem determinados estoques lá que entram num dia, né, entram num dia e são vendidos no mesmo dia. Né? Tem outro tipo de estoque que já demora um pouquinho mais, demora uma semana para ser vendido. Né? Então, depende muito, mas o supermercado, em princípio, é o local onde o estoque gira o mais rápido possível. Né? Se pegar uma empresa de confecção, né, uma loja de confecções, já vai gerar mais devagar o estoque. Né? Então, depende muito do... Por quê? Porque é do ramo, isso funciona assim. Né? Então, vai demorar mais a tirar. Enfim, mas cada um, né, por isso que é importante cada um conhecer o ramo onde trabalha. Né? Isso aqui é uma coisa que vocês não aprendem dentro da faculdade. Né? Conhecer o funcionamento de um determinado setor. Por exemplo, eu compro... Tem uma loja aqui que eu compro sempre, né? Que era uma pessoa que tinha a banca no mercado público, depois ele abriu uma loja aqui perto da minha casa. Tá? Ele me disse que ele tem 4.000 fornecedores. 4.000 fornecedores. Veja, isso aqui é um negócio que você não aprende na faculdade. Só aprende quais são esses 4.000 fornecedores quando o cara está dentro, né, inserido dentro do negócio. Tem determinadas coisas que vocês vão só aprender quando estiverem inseridos no negócio, como é que funciona, né, quais são vamos dizer assim, as características do mercado. Né. Uma vez eu vou fazer um parênteses aqui, né, antes de voltar para isso aqui. Uma vez eu fui com um amigo meu, ele ia comprar uma empresa de café, né, que moía café, e embalava, distribuía, vendia. E aí eu fui com ele, pediu para ir junto, eu fui com ele, né, e aí o dono da empresa nos recebeu e começou a mostrar a empresa toda para nós, né? Começou a mostrar toda a empresa para nós, aqui você faz assim, isso aqui faz aqui, isso faz aqui embala, aqui faz a expedição, mostrou tudo, né? E ele disse assim, bom, terminou, né, a apresentação toda, que levou lá 2 horas, 3 horas, disse assim, agora eu vou mostrar para vocês onde é que estão os furos da empresa, e isso aqui faz com que a gente possa ser roubado, né? Possa haver roubo, possa haver furto, possa haver algum tipo de problema dentro da empresa. Né? Então, ele nos levou lá para o escritório dele. Claro, a pessoa que compra a empresa, né, seca, sem nunca ter trabalhado, né, ela vai aprender. Né? Vai levar 6 meses até ver que estão roubando dele, está tendo furto, tendo saída de dinheiro, né, por algum lugar ali que ninguém sabe. Né? E outra coisa, o olho do dono, sempre eu acho que o olho do dono ele tem que estar presente. Né? Então, é importante. Teve uma grande empresa aqui de ferragem, não era nem ferragem, porque era material de construção, era tudo. Né? Era uma baita de uma empresa. Os donos fizeram botaram TI em toda a empresa. Tá? E foram para casa. Né? Ficaram em casa. Acharam que tendo tudo computadorizado não haveria problema. Né? Mas rapidinho, né? Bom, os caras quebraram no final. Tá? Porque quando a gente ia comprar alguma coisa lá, eles ficavam olhando para ver se tinha estoque ou não, tá? E depois iam conferir no estoque para ver se tinha, efetivamente, porque não batia. Né? Por que não batia? Pelo seguinte motivo.
né? Não batia, vamos dizer assim, o que aparecia na tela do computador ali na loja com o que tinha efetivamente no estoque. Por que não batia? Porque era o seguinte, como é que funcionava a coisa? O cara ia lá e comprava 20 sacos de cimento. Tá? Na realidade, ele comprava 2 sacos de cimento. Aí ele ia, botava o caminhão na expedição, né, que era do lado da empresa, lá da loja, tinha uma área de expedição, e aí ele dava uma bola para o cara que carregava o caminhão, ele tinha comprado 2, mas dava uma bola e o cara botava 20 sacos dentro do caminhão. Tá? E aí, então, os caras vendiam 2, mas na realidade ele saía com 20 sacos. Né? E aí, até o pessoal que se dá conta disso, né, os donos, a empresa já tinha ido para o espaço. Isso aí, claro, estou dando só o exemplo do cimento, né? Todo o resto que aconteceu a mesma coisa. Então, é importante sempre que o dono esteja junto. E em empresas desse tipo, eu diria mais para vocês, né? Empresas desse tipo, é bom sempre ter alguém, né, olhando para o estoque, né, para que isso não aconteça. Tem que ter um cuidado muito grande, né, com esse tipo de operação. Bom, vamos adiante. Voltando aqui para o nosso estoque. Né? Falei estoque, mas podia ter falado outra coisa também. No caixa, por exemplo, né? Caixa da empresa também é um negócio muito sensível, né? Então tem que ter sempre gente antenada. Tá? Mas vamos voltar. O que eu estava dizendo? Né? Que quanto mais devagar o estoque girar, ou rodar, maior é o tempo em que ele fica dentro da empresa. Então, quanto mais devagar o estoque roda, maior é o tempo dele de permanência na empresa. Tá? Que é o prazo médio, também chamaram de prazo médio. Tá? O que é o prazo médio? Em média, né, por exemplo, o meu estoque tem um prazo médio de 30 dias, ou seja, em média, as mercadorias ficam na empresa 30 dias. Umas vão sair em uma semana, outras vão sair em 2 meses, mas na média, o meu estoque está girando em 30 dias. Tá? Então, a média ela é uma medida estatística, né, que eu acho um pouco complicada. Né? Tem aquela célebre afirmação estatística, né, que o sujeito está com os pés no forno e a cabeça no freezer, né, e na média ele está com uma temperatura bem confortável. Né? Ele está congelando num lado e assando do outro, mas a temperatura média para ele está ótima. Isso aí é muito, tem que olhar também a dispersão, né, que é muito importante, que é outra coisa que é o desvio padrão, que é uma outra medida. A média sozinha, só a média não é uma coisa interessante de a gente olhar pura e simplesmente, mas em análise de balanço, quando se trabalha com prazo médio, é só o prazo médio. Tá? Então, espera-se que aquele prazo médio, né, reflita, basicamente, né, o tempo em que as mercadorias ficam dentro da empresa. Tá? Bom, então, rotação e prazo médio, tá, estão muito ligados. Né? Então, aqui, ó, eu tenho a informação aqui, deixa eu ver se funciona isso aqui. Aqui. Então, quanto menor for o giro de estoque, estou olhando só primeiro isso aqui, né? Quanto menor for o giro de estoque, maior será o prazo médio. Tá? Então, quanto menor for o giro de estoque, quanto menos ele rodar, maior é o prazo médio, ou seja, mais tempo ele fica dentro da minha empresa. Tá? Esse é vamos dizer assim, o prazo médio e o giro, eles se contrapõem. Tá? Porque quanto menor for o giro, quanto mais devagar o estoque girar, mais tempo ele fica dentro da empresa. Tá? E vamos dizer assim, de uma forma contrária, quanto maior for o giro do estoque, quanto mais rápido ele girar, menor é o prazo médio, menos tempo ele fica dentro da empresa. Menos tempo ele fica dentro da empresa. Tá? Então, é só pensar um pouquinho, tá? Não é nada difícil isso. Bom, como é que se calcula? Tá? Como é que se calcula a rotação ou giro de estoque? Tá? Essas palavras, rotação e giro, elas são basicamente sinônimos. Tá? As pessoas acabam utilizando. Qual é o giro do estoque? Quantas vezes o estoque gira? Qual é a rotação do estoque?
Então, como é que se calcula o giro do estoque? O giro do estoque é calculado da seguinte forma. É o custo da mercadoria vendida, tá? Dividido pelo estoque médio. Por que custo e estoque médio? Por que essa relação de custo e estoque médio? Olha, porque quando eu vendo uma mercadoria, ela sai do estoque, né? E ela vai engrossar o custo das mercadorias vendidas. Então, toda vez que eu faço uma baixa no estoque por venda, isso aqui é lá a contabilidade 101, tá? Lá o início, contabilidade introdutória. Toda vez que eu vendo o estoque, sai um item do estoque, tá? Para usar uma linguagem contábil, né? Eu credito estoque e debito o custo da mercadoria vendida, né? Então, a relação do estoque é com CMV. Tá? Toda vez, então, vendi uma mercadoria do estoque, que eu tinha lá um pé de alface. Vendi aquele pé de alface, estava lá no meu estoque, estava contabilizado no meu estoque. Então, eu vou dar baixa naquele pé de alface no estoque, ele vai sair do estoque, tá? Ele sai do estoque, e se ele sai, ele tem que entrar em algum outro lugar, né? Ele engrossa, ele vai aumentar o valor das mercadorias vendidas. Tá? Então, eu tinha, por exemplo, lá um pé de alface, vamos supor que custe R$2. Tá? Então, eu vou dar baixa em R$2 no estoque e vou aumentar o CMV em R$2. Por isso que existe essa relação entre os dois. Tá? Então, o giro do estoque está relacionado intimamente, né, com o CMV. Ok? E eu falo aqui em estoque médio. Estou falando em estoque médio aqui. Por que estoque médio? Tá? Porque é o estoque inicial, né? Como é que eu calculo? É o estoque inicial mais o estoque final dividido por 2. Tá? Essa é a forma de calcular. Tá? Vejam bem, é uma forma... Se o estoque é mais ou menos estável ao longo do tempo, é uma boa medida para calcular. Agora, por exemplo, eu posso ter casos em que o estoque faz isso aqui, ó. Ele começa baixinho durante o ano, tá? Ele sobe, depois eu tenho uma venda, dependendo do tipo de empresa, e ele termina pequeno, no final do ano. Se eu pegar o estoque médio, eu vou pegar esse ponto aqui e vou pegar esse ponto aqui. Vou somar os dois e dividir por 2. Mas, a rigor, o meu estoque médio é maior que isso. O meu estoque médio está aqui, ó. Está horrível a minha letra aqui, meus traços, tá? O meu estoque médio está aqui, ele está mais acima, tá? Qual é um exemplo disso aqui? Poderia ser um exemplo disso aqui? Né? Imagina o seguinte, né? Vamos pegar aquele exemplo típico, né, de uma loja de brinquedos. Né? Começa o ano sem nada, né, com um valor muito pequeno de estoque, aí vem a Páscoa, às vezes alguém dá presente, aí tem o estoque, ele cai, depois tem o Dia da Criança, aumenta um pouquinho, depois tem o Natal, aumenta mais o estoque, e ele, no final do ano, o estoque está quase zerado. Né? Então, nós tivemos aqui 3 picos, né? Um pequeno, o outro um pouco maior, e o outro grande, eu vou ter que me estocar para vender o estoque no Natal. Né? Mas o inicial, o do início do ano e o final, eles são bem baixos. Né? Quando vocês visitam uma loja de brinquedos depois do Natal, as prateleiras devem chegar a dar, eles começam a espalhar assim, né? Porque o estoque já foi todo. Né? Então, mas a realidade, então, o estoque médio está sendo medido com esses 2 pontos, mas na realidade o estoque médio ele é um pouco mais elevado, né? Ele vai um pouco mais acima. Né? Mas, enfim, esse é um erro que a gente... Bom, qual é a forma de solucionar isso? Né? Pegar o estoque mês a mês, somar o estoque dos 12 meses e dividir por 12. Tá? Mas isso aí a gente não tem... Só faz isso quem trabalha dentro da empresa, que tem informação da empresa. Né? De fora, a gente só consegue pegar o estoque inicial, que é o do final do ano anterior, né? O estoque final desse mês, tá? Somar e dividir por 2. Aí, então, a gente calcula o estoque médio dessa forma. Então, o estoque médio seria o estoque inicial. Qual é o estoque inicial? É o do final do ano passado. Estoque final é o final desse ano.
somo, divide por 2. Vai me dar o estoque médio, eu ponho o estoque médio nessa fórmula aqui. Ok? Bom. Então, eu vou apagar isso aqui de novo. Deixa eu sair fora. E eu vou lá para o Excel. Tá? Eu vou para o Excel. Já fiz bobagem aqui, mas não tem problema. Tá? Deixa eu só, antes de ir para o estoque, para o cálculo da rotação do estoque, deixa eu mostrar para vocês o prazo médio, como é que se calcula. Tá? Então, deixa eu voltar para a apostila. Está aqui a apostila, tá? Um pouquinho, deixa eu ver se vai entrar. Entrou. Está aqui a apostila. Então, essa é a rotação de estoque, o giro de estoque. Como é que é o prazo médio? O prazo médio é fácil de calcular. Tá? O prazo médio de estoque em dias. Tá? Eu pego 360 ou 365, tanto faz. Normalmente o pessoal pega 360 dias, tá? Um ano de 360, e divide pela rotação de estoque. Aí eu tenho o que se chama de prazo médio em dias. Se eu quiser saber o prazo médio em meses, em vez de pegar 360, eu pego 12. Né, prazo médio. Aí pego 12 e divido pela rotação de estoque, aí eu vou ter o prazo médio em meses. Tá? Então, eu faço aqui uma interpretação, né? Tanto o prazo médio quanto a rotação, eles dão a mesma informação. Né? Dizer que o estoque roda 4 vezes por ano, ou dizer que ele tem um prazo médio de 90 dias, é exatamente a mesma coisa. Tá? Dizer que o estoque roda 2 vezes por ano, ele tem um prazo médio de 180 dias, é a mesma coisa. Tá? Então, é só a gente acostumar, né? O interlocutor vai dizer, mas o estoque tem um prazo médio de 180 dias, meu estoque tem um prazo médio de 90, meu estoque tem um prazo médio de 50 dias. Então, ou então o meu estoque roda 5 vezes por ano. Tá bom. Então, isso a gente tem uma informação, é só... então, as duas pessoas estão falando a mesma coisa, né? Quando um diz que o estoque roda 4 vezes por ano e o outro diz que o estoque tem um prazo médio de 90 dias, né? Um prazo médio de 90 dias, estão falando exatamente a mesma coisa. A gente tem que fazer a conversão na cabeça, assim, como se tivesse alguém, né, falando inglês com a gente e a gente traduzindo para o português, né? Na cabeça que o cara falou 4 vezes, 90 dias. O cara falou 90 dias, roda 4 vezes no ano. Tá? Então, a gente tem o que diferencia um do outro? O costume. Né? Eu estou mais acostumado com falar em prazo médio de estoque em dias, estou mais acostumado a falar em rotação em vezes. Isso aí depende muito da pessoa, vai de pessoa para pessoa. Tá? Então, eu sempre falo também, né, que é sempre interessante comparar, né, poxa vida, eu não sei se o prazo, a rotação de estoque está boa, está ruim, né, então o ideal é sempre olhar para aquela empresa, né, que é a empresa que está bombando naquele momento no setor. Né. Então, eu falei para você, né, a Magazine Luiza aparentemente a estrela aí do setor, né. Se eu vou querer saber se a minha rotação está legal, né, a rotação do meu estoque, eu estou no mesmo ramo, eu vou tentar, vou dar uma olhadinha ali no Magazine Luiza para ver se eu estou muito longe daquilo, se eu estou muito perto. Né? Então, vocês vão dizer, mas isso aí é gente que está começando e faz esse tipo de coisa? Não. Tá? Eu já trabalhei com empresa que o pessoal lá trabalhava no setor já há 20 anos, tá? E eles, para saber se, por exemplo, o grau de endividamento deles estava adequado, eles pegavam várias empresas do mesmo setor e ficavam comparando, tá? Para saber se eles estavam na média, se estavam muito acima da média, se estavam abaixo da média. Então, esse tipo de comparação e buscar comparação com empresas do setor é uma coisa perfeitamente utilizável. Tá?
E pessoas que estão há bastante tempo no ramo costumam fazer isso aí. Bom, vamos calcular esse prazo médio, tá? E a rotação com o Excel. Vamos pegar lá, botar o Excel na tela e vamos projetar o Excel. Está aqui o Excel. Vamos lá. Então, vamos ver deixa eu abrir aqui. Rotação dos estoques. Tá? Bom, rotação, você sabe que é uma relação entre custo de mercadoria vendida, tá? Então, a rotação do estoque, vou botar aqui, rotação do estoque é igual ao custo da mercadoria vendida, CMV, dividido pelo estoque médio. Okay. Bom, aqui tem um detalhe. Tá? Vocês vão ver o seguinte, que no primeiro ano, está em branco. Eu não pude calcular. Por que eu não pude calcular? Porque eu preciso do estoque médio. O estoque médio é o estoque do final do ano X, somado ao estoque do final do ano anterior. Mas eu não tenho informação do ano anterior, porque a primeira informação que eu tenho é do ano X. Tá? Então, e dividido por 2, né? Isto é a soma do estoque final do ano X, mais o estoque final do ano anterior, divide por 2. Eu não tenho a informação do ano anterior ao ano X. Então, eu não consigo calcular para esse ano, o ano X, eu não consigo calcular a rotação de estoque, mas eu consigo calcular para o X mais 1. Por quê? Porque eu tenho qual é o estoque final do ano X mais 1. Está lá na planilha. Qual é o estoque inicial do ano X mais 1? É o final do ano X. Eu tenho também essa informação. Tá? Então, eu vou calcular agora o estoque médio, mas para o ano X mais 1. Tá? Então, deixar bem claro aqui, vai ser para o ano X mais 1. Então, qual é o estoque médio do ano X mais 1? O estoque médio, ele é estoque inicial, deixa eu botar aqui, vou dar um sinalzinho de igual aqui, é o estoque inicial, médio é igual estoque inicial mais estoque final divide por 2. Tá? Esse é o estoque médio. Então, qual é o estoque inicial do ano X mais 1? Tá? O estoque inicial de X mais 1. Aí eu vou lá tanto faz na aba da análise vertical, na aba da análise horizontal, qual é o estoque inicial do ano X mais 1? É o final do ano X. Então, está aqui, ó, 5.733. Tá? Esse é o estoque inicial do ano X mais 1. Volto lá para a análise financeira, vai ser 5.733. 5.733. E o estoque final de X mais 1, do ano X mais 1. O estoque final do ano X mais 1 vou de novo na planilha, lá, posso ir na análise horizontal ou vertical, tanto faz, é o estoque final do ano, que é aquele ali, 6.746. Tá? E aí volto, 6.746. Isso aqui é 6.746. Aí eu tenho duas formatações diferentes, aqui não tem problema. Tá? Eu tenho o estoque inicial, de X mais 1, estoque final de X mais 1. Tá? E eu vou
somar esses dois e dividir por 2. Tá? Então, somando e dividindo por 2, eu vou fazer aqui já vou fazer aqui para calcular o estoque médio. Tá? Eu vou somar 5.733, então isso aqui vai ser igual 5.733, opa, 5.733 mais 6.746. 6.746. 46. Fecha. Divide por 2. Tá? Então, peguei o estoque inicial de x mais 1, que é o final do ano x. Peguei o estoque final de x mais 1, que é 6.746. Somei os dois, divido por 2. Dá 6.239,50. Tá? Esse é o meu estoque médio do ano x mais 1. Bom, vejam que eu já tenho a conta aqui, o estoque médio, 6.239,50. E quanto é que é o CMV? Agora eu preciso, para saber a rotação de estoque, eu tenho que pegar o CMV e dividir pelo estoque médio. Tá? Então, para fazer isso, deixa eu só botar um sinalzinho de igual aqui. Tá? Eu vou pegar o CMV. Quanto é que é o CMV? O CMV é, eu vou lá em x mais 1, eu vou no DRE, em x mais 1, nessa coluna, quanto é que é o CMV? 12.730. 12.730. Está aqui o meu CMV. Ok? 12.730. Aí volto lá no meu cálculo, eu pego 12.730 e vou dividir por 239,50. Então, essa é 12.730, que está aqui na análise. Posso tanto pegar na aba da análise vertical quanto na aba da análise horizontal, porque são iguais. Tá? Está aqui, ó, 12.730. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. 12.730, está aqui ele. Tá. Volto lá para a análise financeira. E vou dividir pelo estoque médio. 6.230. Vou baixar um pouquinho aqui para abrir mais uma célula para mim aqui. Então, isso aqui vai dar igual a 12.730, divide por isso aqui, né? 639,50. Vai dar 2, vou botar aqui, diminuir o número de casas, 2 vezes, praticamente 2 vezes por ano. Tá? Então, a rotação do estoque dessa empresa, no ano X mais 1, deixa eu abrir aqui, é 2,04. Bateu aqui com o número que eu tinha. 2,04. Tá? Muito bem. E agora, qual é o prazo médio? Prazo médio é igual a 360 dividido pela rotação. Quanto é que é 360? Isso aqui vai ser igual aqui. 360 dividido pela rotação. Isso aqui vai dar 360 dividido por 2,04. 360 dividido por 2,04. Então, isso aí vai dar 176. Vou fechar aqui. 176 dias. Tá? 176 dias. Então, o prazo médio, eu pego os 360, divido pela rotação, vai dar 176. Ah, mas eu quero saber em meses, professor. Não tem problema. Tá? Eu vou pegar, em vez de 360, eu vou pegar 12. Eu vou dividir pela rotação. Então, isso aqui vai dar, em vez de 360 dividido pela rotação, vai ser 12 dividido pela rotação. Então, vai dar 6 meses. Então, basicamente, né, aqui, se eu fizer colocar 12 aqui, dividir pela rotação, o resultado é meses. Se eu botar 360 e dividir pela rotação, o resultado é
dias. Vamos botar. Porque normalmente, tanto faz, né? Tanto faz. A gente ouve tanto falar em prazo médio em meses, quanto prazo médio em dias. Tá? O importante é que a informação está sendo dada. Né? Então, aqui dá. Opa, não, aqui é dias. Né? Então, vocês veem o seguinte: esse estoque, uma empresa comercial, o estoque roda a 176 dias, é praticamente 6 meses, né? 180 dias, né? Quase 180 dias. Ou seja, esse estoque está levando 6 meses para se renovar. O que é um prazo, né, dependendo do tipo de empresa, né, é um prazo muito longo. Né? Empresa comercial é um prazo muito longo. Se vocês, agora estou, deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui embaixo, se é o prazo médio. Não, rotação dos recebíveis. Tá? Mais embaixo eu tenho os prazos médios. Tá? Deixa eu abrir tudo aqui. Eu vou abrir tudo. Depois eu coloco na página para vocês isso aqui, tá? Então, vocês têm aqui o prazo médio dos estoques. Eu vou abrir aqui. Está ali, 176 dias. Tá? É o que eu tinha calculado antes. Tá? Se vocês pegarem a Lojas Renner, por exemplo, ela tem a rotação de estoque a cada 3 meses. Tá? Por que a cada... É um negócio impressionante, né? Por que a cada 3 meses é rotação? E é um reloginho. Tá? Não é à toa que a Lojas Renner, entre os analistas assim, de mercado de capitais, é uma das empresas mais bem avaliadas. Né? Por que ele é? Por causa da estação. A cada estação eles renovam o estoque. Né? Então, tem verão, outono, primavera e inverno. Né? Então, vocês têm as 4 estações bem definidas, assim, em termos de estoque, não em termos de clima, né? Porque nosso clima, nós temos as 4 estações no mesmo dia, mas em termos de 4 estações para o negócio comercial, né, eles têm isso bem definido. Então, a cada 90 dias, vocês têm a renovação do estoque. É um negócio muito bem feito. Tá? Bom, entenderam como é que se faz, né, a rotação de estoque, como é que se calcula? Eu vou deixar para vocês fazerem, porque a fórmula está ali, tá? Mas vou deixar para vocês fazerem a outra rotação de estoque, tá? Que deu quase 2 vezes no ano, tá? O que isso representa em dias, aqui aumentou para 185 dias, ou seja, o estoque ainda passou a rodar mais devagar, né? O que é ruim. Né? Eu acho que quanto mais rápido o estoque rodar, melhor. Desde que eu não tenha perca de venda. Meu Deus do céu, desculpa. Desde que eu não tenha perda de vendas. Tá? Olha aí, ó. A pandemia está... O Covid pegou 2 neurônios aqui, um deles que eu tinha, ele já matou. Então, desde que eu não tenha perda de vendas. Tá? Imagina o seguinte, tá? O meu estoque roda muito rápido, porque eu tenho uma geladeira só na loja, e eu vendi essa geladeira. Maravilha, mudou rápido. Numa semana eu vendi a geladeira. Aí vem o cliente e quer comprar aquela geladeira, uma outra geladeira igual. Não tem mais, acabou. Tá? Aí ele vai na loja do lado, ele vai lá e compra. Tá? Eu perdi aquela venda. Então, o estoque tem que ser bem administrado. Tá? Ele tem que ser bem administrado. Então, ele tem que rodar rápido, mas ele não pode, essa rotação, né, não pode fazer com que eu perca as vendas. Agora está certo, perca as vendas. Tá? Não pode fazer isso, não pode ocasionar isso. Então, tem que dimensionar o meu estoque de uma forma. Aí vocês têm lá a disciplina lá com o Nereu, que ele vai trabalhar estoques com vocês, né, e dimensionar estoque, qual é o estoque ideal, enfim, isso aí é uma... Então, a gestão financeira vai só olhar para dizer, olha, esse negócio aqui o estoque está girando muito devagar, que é ruim, mas se ele está girando muito rápido, será que eu não estou perdendo venda? Imagina o seguinte, vamos pegar o Magazine Luiza, tá? O estoque, vamos supor, não sei qual é o giro de estoque do Magazine Luiza, vamos supor que seja
a cada 2 meses o estoque rode no Magazine Luiza. E o meu estoque, que tem uma empresa muito parecida, está rodando a cada 30 dias. E uma coisa, essa aqui é boa empresa, né? A empresa top do setor está rodando em 60 dias, e a minha está rodando em 30. Será que eu sou tão bom assim na administração de estoque, ou será que eu posso estar perdendo venda? Né? O cara chegou lá, não encontrou estoque, vai lá na empresa do lado e compra. Né? Isso aí é bastante comum. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, a rotação lenta é ruim. Rotação muito rápida, alerta, sente sinal de alerta. Ok? Vamos lá, vou apagar isso aqui agora, para a gente partir para os outros cálculos. Agora eu tenho que falar em rotação dos recebíveis. Né? Recebíveis está relacionado sempre com crédito, né? Porque na medida em que eu dou mais crédito, meus recebíveis vão aumentar. Né? Então, a gente tem que ter, existe sempre uma relação, né, de fornecer mais crédito, os recebíveis aumentam. Quanto mais crédito eu forneço, maior pode ser a inadimplência. Né? Quanto mais crédito eu forneço, mais dinheiro fica fora da empresa. Esse dinheiro está na mão do cliente e não está no meu caixa. Tá? Então, esse tipo de controle eu preciso ter. Tá? Então, como é que se faz normalmente? Né? O setor, né, o setor que vai ditar as regras. Né? Por exemplo, todos os meus concorrentes vendem em 10 meses. Tá? E se eu disser, eu só vendo em 3 meses, né, eu só vendo em 30, 60 e 90, provavelmente eu vou perder venda. Por quê? Porque todos os meus concorrentes estão vendendo em 10 vezes, vamos supor, sem juros, que é uma mentira, mas tudo bem, né, porque o juro já está embutido. Mas todos os meus concorrentes estão vendendo em 3 meses, a gente tem a perder em 10 meses, e eu vou vender em 3. Tá? Isso aí, eu vou perder venda. Tá? Seguramente eu vou perder venda. Então, eu vou ter que me adequar, tá, ao prazo que o setor está vendendo. Tá? E, bom, aí, como é que eu vou fazer para receber? Bom, isso aí é uma engenharia financeira, é outro departamento. Tá? Bom, então, como é que se calcula a rotação dos recebíveis? Eu vou voltar de novo para a apostila. Tá? Eu vou sair do Excel aqui, tá? E vou voltar para a apostila. E aqui eu tenho os recebíveis, o contas a receber, que é a mesma coisa, né? E ele é um ativo muito importante, né? É um ativo muito importante. Ele, vamos dizer assim, está relacionado diretamente. A parte de crédito, ela é muito importante. Né? Quem for fazer a administração financeira com o Nilson, né, que é a terceira, né, ele vai trabalhar com isso. Né? Mas eu posso adiantar algumas coisas, né? Já que eu trabalhei na análise de crédito durante muito tempo, né? Trabalhei em crédito pessoa física e pessoa jurídica também. Então, quanto mais, né, eu sempre digo, né, qual é o melhor cliente? Né? O melhor cliente é aquele que paga em dia ou aquele que atrasa pontualmente. O que é atraso pontualmente? Ele atrasa 10 dias, 15 dias, tá? Mas ele paga. O melhor cliente é sempre o que atrasa alguns dias e acaba pagando. Por quê? Porque ele vai pagar juros, vai pagar multa, né, vai pagar... Então, se vocês olharem, né, porque a Lojas Renner já descobriu isso há muito tempo, né, vocês vão... Normalmente a gente vai no shopping fim de semana, né? Agora já é mais fácil, porque dá para pagar tinha uma época que ele só podia pagar na loja, nas lojas Renner. Agora já dá para pagar por internet. Mas aí o que a pessoa faz? Ela pega e deixa para pagar, eu vou sábado, né? A minha prestação venceu na terça, eu vou sábado pagar a conta. Aí chega lá, tem um juro aqui, a minha conta é de R$30,
tem um juro aqui de R$3 e multa aqui de R$3. Tá? Pô, R$3 aqui é R$3. Vai lá, vou pagar em vez de 30, 33. Isso é 10%, gente. 10% por 3, 4 dias de atraso. Tá? Não sei se a loja Zeno cobra esse valor, 10%, não sei, estou chutando, tá? Mas que seja, né, que cobre 5%, né, de juros e multa, né, pelo atraso. Isso, se vocês analisarem, né, esse valor, né, esse 5%, isso vai dar um troço absurdo, né, em termos de taxa de juros. Então, esse é um grande... É a que menos cobra ainda juros, professor. Hã? É a que menos cobra ainda em cima de atrasos, porque tem Cobra outras pouco? lojas. Vai Sim, ter ali. É. Perto de outras. Bom, eu nem sei, porque faz horas que eu compro um cartão, porque antes não dava, não tinha, se não me engano, não tinha nem cartão de crédito, ela aceitava, era só o cartão Renner, né, ou o crediário deles. Então, agora a compra que a gente faz lá é sempre um cartão de crédito, aí não tem problema. Mas eu me lembro que, pô, atrasava 3, 4 dias, tinha uma taxa de juros lá em cima, um jurinho baixo, a gente olhava, R$2, R$3, porque a prestação é baixa, né? Mas percentualmente, agora pega essa massa de dinheiro e coloca em cima de 2 bilhões de venda, né? E quanto é que dá isso, põe essa rentabilidade em cima, imagina, né? Um valor absurdo, né? São milhões e milhões de reais que está se ganhando só em cima do atraso. Então, o melhor cliente, qual é? Voltando agora, qual é o melhor cliente? É aquele que paga rigorosamente em dia? Não, o melhor cliente é aquele que atrasa rigorosamente, mas paga. Né? Esse é o grande cliente, né? Porque a gente pode cobrar dele esses juros. Né? Mas é muito difícil a concessão de crédito para não errar. Né? Em vez de assim, pô, eu estou achando que esse cara aqui vai atrasar 10 dias, 15 dias, mas daqui a pouco ele não atrasa 10, 15 dias, ele atrasa 2 meses. Quanto mais tempo o cara atrasa, menor é a probabilidade dele pagar. Tá? Falando sempre ele, desculpa, né? Mas entendam ele, ela. Né? Quanto mais tempo a pessoa atrasa, né, menor. Então, é muito difícil. Agora, tem aquele detalhe, né, nem todo mundo é caloteiro. Né? Aliás, eu diria o seguinte, né, a quantidade de caloteiros é muito pequena em relação, né, ao total, a massa de pessoas que compra a crédito. Tá? Aquele cara que compra diz que não vai pagar. Eu já tive casos disso, eu financiava automóvel, né, e tinha gente que ia comprar um automóvel, a gente financiava, ele saía da revenda com o cartãozinho do advogado, o vendedor da revenda dizia o seguinte, olha, assina aí o contrato de financiamento e tal, e não paga nenhuma prestação, porque esse advogado aqui vai entrar com uma ação e tu não precisa pagar nada, fica com um carro de graça para ti. Tá? Acontecia isso, né? E a justiça aqui gaúcha aceitava, isso já São Paulo já era mais complicado, mas aqui eles aceitavam. Mas eram poucos esses casos, Tá? Normalmente as pessoas, quando vão compram crédito, têm intenção de pagar. Aí, bom, por que não pagou? Alguém ficou doente, o cara perdeu o emprego, né? Morreu um familiar, enfim, se acontece algum imprevisto, né, e a pessoa deixa de pagar, mas não é porque ela não tinha intenção inicial de não pagar. Então, mas a gente não consegue, na hora da concessão de crédito, a gente não consegue dimensionar isso, não consegue antecipar esse tipo de coisa. É uma área, né, a concessão de crédito é uma área muito, bem interessante, né, bem interessante, a gente aprende muito, assim, sobre o que existe dentro do mercado, tá? Mas depois a parte de cobrança, então, é muito complicada também. Mas vamos voltar aqui para a nossa conta aqui, né? Vamos supor que a empresa conceda crédito e tal, então a gente consegue, né, ao ver, por exemplo, uma empresa concede prazo de 30 e 60 dias, tá? 30 e 60 dias para os seus clientes, tá? Então, ela tem lá um prazo médio para pagamento, né, o prazo médio para pagamento, depois a gente vai calcular isso mais adiante, mas o prazo médio para pagamento
de 45 dias. Prazo médio, 45 dias. Se eu vender em 30 e 60, prazo médio é 45 dias. Bom, então eu sei que o prazo médio é 45 dias. Mas aí eu vou fazer a conta lá nos meus recebíveis e vejo que eu estou recebendo, em média, em 180 dias. Tem uma coisa errada aí. Se eu vendo com prazo médio de 45 dias, eu não posso estar recebendo, em média, em 180 dias. Eu estou sendo, vamos dizer assim, muito ruim na minha análise de crédito. Então, esse tipo de índice, né, desse indicador, nos permite mensurar isso, quão bom eu estou sendo na concessão de crédito e na cobrança. Tá? Eu conheci empresas que simplesmente não cobravam do cliente, né? Não tinham uma área de cobrança. O cara atrasava, atrasou. Tá? Não fazia nada, esperava que ele viesse pagar. Então, o prazo médio de cobrança era absurdo. Então, na medida em que eu vou deixando, né, eu concedo crédito, mas não acompanho essa concessão de crédito em termos de cobrança, por isso se fala sempre crédito e cobrança, né? No momento que eu concedo crédito, eu tenho que acompanhar se a cobrança está sendo feita de forma adequada. Tá? Mas vamos ver como é que se calcula, né, a rotação dos recebíveis, né, do créditos a receber, contas a receber, né, duplicatas a receber. Aí vocês têm uma infinidade de nomes, né, para os recebíveis. Tá? Então, como é que se calcula? A rotação ou o giro dos recebíveis é a receita bruta de vendas, tá? Receita bruta de vendas, dividido pela média dos recebíveis. Como tinha estoque médio, aqui também tem a média dos recebíveis. O quantos receber no início do ano, quantos receber no final do ano, soma e divide por 2. Está aqui. Tá? Então, essa é a forma da gente calcular a rotação ou o giro dos recebíveis. Tá, e aí como é que eu calculo o prazo médio? Eu pego, é muito similar à rotação dos estoques. Eu pego o 360 e divido pela rotação dos recebíveis. Tá, mas eu quero calcular em meses. Eu pego o prazo médio dos recebíveis, para calcular o prazo médio dos recebíveis, eu pego 12, são 12 meses no ano, e divido pela rotação dos recebíveis. Aí, o meu prazo médio de recebimento vai ser em meses. Então, prazo médio de recebimento em dias, 360 dividido pela rotação dos recebíveis. Prazo médio de recebimento em mês, 12 dividido pela rotação dos recebíveis. Ok? Bom, vamos lá. Receita bruta de vendas. Eu disse, puxa vida, muitas informações, às vezes tem bancos de dados de empresas que não trazem a informação da receita bruta, já trazem direto a informação de receita líquida de vendas. Tá? E aí, bom, como é que eu faço? Né? Bom, como é que faz? Faz o seguinte, usa a receita líquida de vendas, quando não tem a receita bruta, usa a receita líquida. Mas para comparar com as outras empresas, né, se eu vou calcular, por exemplo, o Magazine Luiza, qual é o giro dos recebíveis, eu vou usar a receita líquida de vendas do Magazine Luiza. Não posso usar a receita líquida da empresa que eu estou analisando e comparar, né, com o Magazine Luiza, utilizando para o cálculo a receita bruta do Magazine Luiza. Então, eu tenho que ser, quando eu for fazer a comparação entre empresas, eu tenho que usar os mesmos valores, os mesmos indicadores. Né? Então, se eu usei receita bruta para calcular a minha empresa, vou usar a receita bruta, né, da Magazine Luiza. Se eu usei receita líquida da empresa que eu estou analisando, eu não tenho a informação de receita bruta, paciência, não vou deixar de calcular. Então, uso receita líquida e uso receita líquida também para calcular o índice lá de Magazine Luiza. Ok? Então, aqui no caso, se a gente for olhar, a rigor a gente tem a informação de receita bruta, né? Mas, supondo que eu tenha só a receita líquida, e essa é essa suposição que eu vou fazer, eu vou utilizar, então, só a receita líquida. Eu vou mostrar o Excel aqui.
e botar a planilha de Excel. Deixa eu botar aqui, demora um tempinho, né? Sempre o sistema demora um pouco. Acho que vocês estão vendo aí, né? Ah, não, está apresentando agora. Agora apareceu. Qual é a rotação dos recebíveis, então? Obviamente, no primeiro ano, eu não vou conseguir calcular no ano X. Por quê? Porque para ter recebíveis médios, a média dos recebíveis, eu preciso ter o ano anterior. É o mesmo caso dos estoques. Eu não tenho o ano anterior. Eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou calcular o primeiro ano. O ano X eu não vou calcular. Mas o X mais 1 eu posso calcular. Então, como é que se calcula? Vou botar aqui, vai ser o ano X mais 1. Vai ser o ano X mais 1. Como é que se calcula, então, a rotação dos recebíveis? A rotação dos recebíveis é igual. É igual a quê? A receita bruta, mas eu não tenho receita bruta. Bom, tudo bem, vou ter que usar a receita líquida, né? Receita, vou botar aqui receita bruta. Vou colocar a receita bruta, mas saibam que eu vou utilizar a receita líquida, porque eu não tenho a receita bruta. E vou dividir isso aqui pelo quê? Pelos recebíveis, pela média dos recebíveis, ou recebíveis média. Recebíveis média. Tá? A média dos recebíveis. Tá? Então, como é que eu calculo a média dos recebíveis? É o recebível inicial mais recebível final dividido por 2. Então, recebível médio é igual recebível inicial mais recebível final divide por 2. Vou botar aqui, é um recebível, né? Recebível inicial mais recebível final sobre 2. Ora, onde é que eu acho o recebível inicial e onde é que eu acho o recebível final? Eu acho aqui, eu vou lá na análise vertical, tá? E eu tenho lá, vou botar lá mais para cima, vou no ativo, está aqui os recebíveis. Eu quero saber do ano X mais 1, está aqui, o ano X mais 1. Tá? Qual é o recebível inicial? É o final do ano anterior. É 6.798. Né? É 6.700. Pegar essa linha aqui, deixa eu botar aqui em amarelo. Tá? É 6.798. E o recebível final qual é? 7.890. Tá? O final do ano X mais 1 está aqui. O inicial do ano X mais 1 é o final do ano passado. Mesmo raciocínio que estoques. Tá? Então, eu tenho aqui 6.798 mais 7.890. 6.798, isso aqui vai dar igual, isso aqui é igual a 6.798 mais, esqueci agora, mais 6.798 mais 7.890, mais 7.890. Vou botar entre parênteses aqui, porque senão não funciona, né? Senão vai dividir só pelo último, divide por 2. Então, meu recebíveis médios vai ser igual. Vou pegar, então, aqui a fórmula direto, né? Eu vou pôr lá na análise vertical. Eu vou pegar, então, o recebível inicial, que é 6.798, mais 7.890, e divido por 2. 7.344,22. 7.344,2. Esse é o meu recebível médio. Bom, e qual é a rotação dos recebíveis agora? Rotação dos recebíveis. Perdão, está lá. Já tá.
está aqui em cima. Receita bruta. Eu não tenho receita bruta, já comentei com vocês. Vou usar a receita líquida. Então, eu vou lá na análise vertical e vou no DRE. O ano X mais 1. Quanto é que é a receita líquida? Aqui. 28,69. Tá? 28,69. Então, isso aqui vai ser igual a 28,69 dividido por quanto? Dividido por recebíveis médios. Qual é o valor do recebível médio? Puxa, eu tinha calculado aqui e apaguei, né? Não. Recebível médio, não estava aqui. Vou calcular aqui, igual a... Deixa eu pegar aqui. Eu apaguei, fiz bobagem aqui. Igual a 6.798 mais 7.890 dividido por 2. Dá 7.300, é um pouquinho mais, né? Tem alguma coisa depois. 6.798. É isso mesmo, 6.798. 7.898. 7.890. Tá certo, dividido por 2 dá 7.344. Tá, então, eu vou dividir isso por 7.344. Aqui vai dar 28,69, divide por 7.344, vai dar 2,84. Então, a rotação é 2,84. Rotação dos fornecedores. Está ali, 2,84. Tá? Bom, prazo médio. Prazo médio é igual a quê? É igual a 360 dividido por rotação. Então, isso aqui vai ser igual a 360 dividido por 2,84. 2,84. Então, o prazo médio vai ser igual a 360 dividido por 2,84. 126, 128 dias, né? Se eu pegar 126,8, 127 dias, né? Se eu tirar as casas depois da vírgula, vamos pegar aqui, né? Eu vou... ...127 dias. Ok? Calculando para o próximo ano, vou deixar para vocês fazerem isso, tá? Mas já está calculado aqui, a fórmula já está toda, ela só clicar em cima da célula ali que vocês têm a fórmula. Tá ali, 138 dias. Né? E claro que aí nós estamos em dias, né? Se fosse para calcular em meses, era 12, não era 360, né? 127 dias. Ok? Então, está aqui a rotação dos recebíveis no segundo ano, já está calculado aqui também, 2,60. Então, a rotação aqui estava mais rápida, a rotação diminuiu. Tá? O estoque estava rodando a 2, passou a rodar mais devagar. Então, veja o seguinte, ó, prazo médio de estoque. O estoque está ficando mais tempo dentro da empresa, de 176 dias para 185. Estou levando mais tempo para receber as minhas vendas. Eu estou vendendo no ano X mais 1, eu levava 127 dias em média para receber minhas vendas. No ano X mais 2, eu estou levando 138 dias em média para receber minhas vendas. Feito? Então, essa é vamos dizer assim, a ideia. Tá? Bom, vou de novo como eu fiz antes. Vou apagar aqui. Eu já tinha colocado isso aqui.
o ano X não foi calculado para as rotações, eu vou apagar aqui os cálculos. Está dizendo aqui que o ano X não foi utilizado, não foi calculado, né? O ano X não foi calculado para as rotações, pois precisamos ter o ano anterior para calcular os valores médios. Então, o primeiro ano não foi calculado porque eu precisava ter o anterior ao ano X. É o que eu tinha falado já para vocês. Vamos ver agora fornecedores. Tá? Fornecedores também. Como é que faz o cálculo, né, da rotação dos fornecedores? Então, esses três aqui são os mais, vamos dizer assim, complicadinhos de fazer, tá? Que é rotação dos estoques, recebíveis e fornecedores, tá? São os mais complicadinhos. O resto é tudo é divisão direta um pelo outro. Tá? Vamos pegar agora, vamos lá, voltar para a apostila, e vamos ver a última, né, dessa série aí de rotações, o último caso. Voltando um pouquinho atrás ali, né? Quem dá crédito, muitas vezes, né? Ele gostaria de dar crédito só para pessoas assim que têm, por exemplo, um desembargador, né? Vai pedir crédito na empresa, né? Pô, é uma beleza, né? O crédito para o desembargador é tranquilo, né? Um médico, né? Normalmente o médico vem lá com uma renda muito baixa, né? E não é normal, mas aparecem médicos com rendas muito baixas, né? Mas só que o cara tem uma renda baixa, claro, não estou falando, só estou comentando o que eu vi durante a minha vida, né? O cara mora ele tem uma renda relativamente baixa, ele tem 3 Mercedes na garagem, tem 3 Mercedes, e mora numa cobertura com 5 suítes, né? E ele tem uma casa num condomínio em Xangri-Lá e um apartamento enorme em Gramado. Mas ele tem uma renda pequena. Você é traficante, Sérgio. Não. Médico aparecia assim, o cara vinha médico. O médico, claro, porque tem várias formas às vezes o cara é sócio de uma clínica, não aparece, então, enfim, tem um monte de coisa, né? Tem uma forma de tributação lá, o cara cria uma clínica e joga tudo para lá, né, dentro da empresa, enfim. Mas aí tu não vai dar crédito para um cara desses, né? O cara tem um baita de um patrimônio. Claro, aí tu tem que entender, né? Agora aparece um outro sujeito lá que ele tem 3 ex-mulheres, 7 filhos, ele paga a pensão para tudo isso aí, né? E ele tem um monte de títulos protestados, né? Aí tu olha assim, infelizmente isso aqui não dá para dar crédito, né? Porque ele tem a não ser que seja o Chico Anísio. O Chico Anísio tinha, sei lá, 6, 7 ex-mulheres, né? Mas o Chico Anísio era um artista muito bem remunerado, ele podia bancar tudo isso, né? Mas em 99% dos casos, 99,9% dos casos, o cara que tem vários filhos, uma ex-esposa, pagando pensão para todo mundo, quer dizer, deve sobrar meia dúzia de tostões para ele, né? Então, ele vai fazer alguma conta, né? Não tem condições de dar crédito. Então, esse tipo de coisa a gente tem que avaliar sempre, né? Então, sempre tem que avaliar. Mas, enfim, voltando aqui aos fornecedores, só me lembrei disso, né? São coisas que acontecem, né? Como é que... Aí, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Todo mundo quer o médico que tem um baita patrimônio, né? Apesar de não aparecer renda, mas ele tem um baita patrimônio, é óbvio que ele tem renda, né? É óbvio que ele tem renda, né? Um desembargador, que a gente sabe que esse pessoal vai pagar sempre, né? Esse seria o cliente ideal, mas normalmente, né, um desembargador não compra crédito, né? Ele vai lá e paga à vista, né, com desconto, né? O médico até vai, porque os médicos vivem mais ou menos endividados sempre. Mas o pessoal da justiça, né, que tem uma renda bem razoável, né,
bem razoável, não, excelente, né? Normalmente eles então, bom, quem é que vai pedir crédito, né? Quem é que vai entrar no crediário de uma empresa? Então, esse tipo vamos dizer assim, de conhecimento, né, a pessoa precisa ter, né, desse ramo. É quase que uma arte, né, essa parte de concessão de crédito. E a gente, muitas vezes, eu trabalhei muito tempo com concessão de crédito, eu, às vezes me divertia, né, porque apareciam uns casos assim completamente absurdos, né, e a gente acaba achando até, para não chorar, a gente acabava rindo, né, de coisas assim. Por exemplo, esse caso já apareceu, né, o cara tinha 3 esposos, tinha vários filhos, né, e queria crédito, né, o cara, aí a gente fazia as contas, né, não sobrava nada para ele, né, então como é que ele ia pagar a prestação? Né? Então é muito complicado. Financiamento automático. Não, o cara tem 3 né? O cara tem que fazer conta, né? Ele não pode sair casando e descasando aí e fazendo filho a torta direito, tem que fazer conta. Né? Para isso existe a planilha Excel, né? Para fazer projeção. Para isso existe treinamento de finanças pessoais, né? Não dá para sair aí no, agora eu vou casar, agora eu descaso. Não, espera um pouquinho. Vamos fazer as contas aqui para ver se dá. Né? Tem gente que diz que a separação é mais cara que o casamento, né? Então, tem que pensar um pouco, né? Como é que eu conheço gente que simplesmente saiu de casa sem nada, assim, só saiu com a roupa do corpo, né? Então, começar de novo tudo, né? É bem complicado. Mas vamos voltar. Isso aqui não era o assunto mas só para dizer que se um dia vocês forem para análise de crédito, trabalhar em análise de crédito, vocês vão, é uma área bem interessante, né? Que a gente não só vê o número, mas a gente vê o ser humano também por trás. Isso aí é bacana de ver. Mas vamos lá. Fornecedores, né? O fornecedor está ligado com compras, né? Então, eu queria, esse aqui já foi os recebíveis, deixa eu fornecedores, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui. O fornecedor está ligado com compras, tá? Fornecedor, no momento que eu faço uma compra, eu estou devendo para o fornecedor. Fiz uma compra a prazo, estou devendo para o fornecedor. Claro, não sei se eu pagar à vista, não. Mas se eu fiz uma compra a prazo, eu estou devendo para o fornecedor. Tá? Então, por isso, da ligação de compras com fornecedores. Tá? Como eu tenho, por exemplo, a ligação do CMV com estoque, né, para a rotação dos estoques, tá? Como eu tenho a ligação de vendas com o recebimento, né, com os recebíveis, como eu tenho essa ligação, eu tenho, no caso da rotação de giro dos fornecedores, eu tenho compras com fornecedores. Tá? Bom, fornecedores médios. Então, compras do ano dividido pelos fornecedores médios. Cadê fornecedores médios? Fornecedores inicial mais fornecedores final dividido por 2. Exatamente igual ao que nós temos com estoques, exatamente igual ao que nós temos com recebíveis. Tá? Porém, compras, eu tenho que fazer uma conta. Tá? E eu tinha mostrado para vocês isso, em algum momento, que o CMV, o custo de mercadoria vendida, no caso de empresa comercial, ele é calculado da seguinte forma: estoque inicial mais compras menos estoque final. Na indústria já é mais complicado, porque eu tenho mão de obra adicional, complica mais, não dá para as compras, eu não tiro, no caso da indústria, eu não tiro do CPV, do custo produto vendido. Mas no caso da empresa comercial, ele é mais simples, né? Ele sai do CMV, porque o CMV é estoque inicial mais compras menos estoque final. Tá? Então, se vocês isolarem as compras, essa aqui é uma equaçãozinha, tá, do primeiro grau. Se vocês isolarem as compras, vocês vão passar, né, o estoque inicial para o outro lado, com o sinal trocado, vocês vão passar o estoque final para o outro lado, com o sinal trocado, tá, e vocês vão ficar com compras positivo, né, o CMV positivo. Aqui a gente passa tudo para o outro lado, né, mas depois inverte, deixa a compra só no lado da esquerda. Né? Então, compras ficou positivo, porque ela gera positivo, o CMV ficou positivo, porque gera positivo, estoque inicial era positivo, passou a negativo, e o estoque final, que era negativo, passou a positivo. Tá? Isso aí
Puxa, nem sei, isso aí pode ter gente aí que já esqueceu, né? Mas isso aí era lá do... Nem sei que ano é isso aí, né? Não sei nem se a Patrícia trabalha isso com vocês também. Né? Eu acho que deve trabalhar um pouco, mas, enfim, equação do primeiro grau, onde eu isolo a incógnita. Né? Vejam bem, eu tenho CMV? Tenho. Onde é que está o CMV? No DRE. O estoque inicial, eu tenho? Tenho. Onde é que está o estoque inicial? O estoque inicial está no balanço patrimonial. Tem estoque final? Tem. O estoque final está no balanço patrimonial. Fica faltando compras que eu quero saber, porque é compras do ano, está aqui. Ó. A rotação, ou o giro dos fornecedores, é igual a compras do ano dividido pelos fornecedores. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui para o primeiro ano. Agora eu vou voltar para o Excel. Agora tem que sair fora disso aqui. E eu vou ter que apresentar, demora um pouquinho aqui, porque ele é meio lento esse processo. Vou mostrar para vocês a planilha de Excel, que está aqui. Em breve ela já entra aí na página de vocês. Feito. Então, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu só abrir aqui. Então, estou eu e a Ana Maria Braga aqui com produtos já feitos antes. Né? Para calcular o valor de compras, precisamos usar a equação, já tinha mostrado para vocês, CMV estoque inicial mais compras menos estoque final. É assim, compras, eu isolando compras, a incógnita, eu fico com compras vai ser igual a CMV menos estoque inicial mais estoque final. Muito bem, qual é o valor de... Bom, o valor de compras no ano 1, tá, já dei para vocês aqui. Tá, deixa eu abrir, deixa eu limpar tudo isso aqui. Tá. Então, vamos calcular isso aqui. Ó, no ano X mais 1. O ano X não dá para calcular. Por que não dá no ano X? Porque no ano X eu precisaria de estoque inicial do ano anterior. E eu não tenho. Tá? Então, eu só vou poder calcular a rotação para o X mais 1 e X mais 2. Então, para X mais 1, qual é o valor de compras? Compras, deixa eu fazer primeiro por extenso aqui, para vocês enxergarem. Compras é igual a quê? É igual ao CMV. Quanto é que é o CMV? Vou lá na análise vertical. Tá? Deixa eu tirar esse amarelo aqui, senão vocês vão ficar confundindo. CMV em X mais 1 é 12.730. Tá? Esse é o valor do CMV para X mais 1. Então, volto aqui para o cálculo. 12.730 é 12.730. Menos estoque inicial, menos estoque inicial. Quanto é que é o estoque inicial? Estoque inicial de X mais 1 é o ano anterior. 5.733, está aqui. Tá? É o estoque do ano anterior. 5.733. Menos 5.733. Mais estoque final. Aqui, o estoque final é a soma. Tá aqui, é essa equação que eu estou usando aqui. Ó. Essa equação que eu estou usando. Deixa eu botar em amarelo aqui para vocês olharem. Essa equação que eu estou usando. Mais estoque final. Quanto é que é o estoque final? É o estoque do ano. Esse aqui, do ano X1, é 6.746. Mais 6.746. Tá? Então, qual é o valor de compras? Fazendo essa soma aí. Tá? Deixa eu ver, fazendo a minha maquininha aqui. 12.730. Vê se bate lá. 730.
entra, 5733 menos e 6746 mais. 13.743, fechou. Então, esse é o valor de compras do ano X mais 1. Igual a 13.746. 13.643. Tá, fechou ali, 13.743. O ano 2, seguindo a mesma metodologia, vai me dar 14.740. Ok? Bom, mas como é que eu calculo? Eu já sei o valor de compras. Eu preciso saber fornecedores médio. Então, fornecedores médio em X mais 1. Fornecedores médios é igual fornecedor inicial mais fornecedor final, divide por 2. Sempre o médio é inicial mais final sobre 2. Tá? Quanto é que vai dar isso aí, então? Quanto é que é o fornecedor médio? É igual. Quanto é que é o fornecedor inicial? Eu vou no balanço e vejo. O fornecedor inicial está aqui, ó, 3.005. É o do final do ano passado. 3.005. Então, é 3.005 mais fornecedor final. Quanto é que é o fornecedor final? É o fornecedor do ano. 4.052. 4.052 divide por 2. Isso aí vai dar, esse bate, deixa eu ver aqui, não bate com nada aqui, 3.005 mais 4.052, 2 divide, dá 3.528,50. Igual a 3.528,50. 3.521, vamos ver se é isso mesmo, porque se eu não me enganei, 3.005, entra, 4.052 mais, 2 divide. 3.528,50. 4.052, é só verificar aqui, 4.052, tá, certinho. Bom, como é que eu calculo agora a rotação dos fornecedores? Rotação dos fornecedores é compras, rotação dos fornecedores é igual compras dividido por fornecedores médios. Então, a rotação dos fornecedores vai ser igual. É igual. Quanto é que eu tenho de compras? 13.743. 13.743. Divide por fornecedores médios do ano X mais 1, do ano 1, né? 3.528,50. 3.528,50. Isso aí vai ser igual a 13.743 divide por 3.528,5. Dá 3,89. 3,89. Vamos ver se acertei? Se eu errei, fica chato para burro, né? Ah, deu uma diferençazinha aqui. Tá? E se eu tirar... Foi de arredondamento isso aqui, tá, gente? Foi de arredondamento. E eu vou colocar a outra aqui, já. E o prazo médio de fornecedores? Prazo médio é igual a quê? É igual a 360 dividido por prazo de fornecedores. Eu vou usar o 13,90, tá? 13,90. Tá? Isso aqui vai dar 360. 3,9 divide, vai dar 92 dias, mais 92,3 dias. Ver quanto é que deu aqui. Eu faço uma parte com
Vou fazendo direto dentro do Excel, e por isso que às vezes dá problema de arredondamento aqui, tá? Deu 92, 92,3 dias, 92 dias. E 100, isso aqui não tem... Gente, não precisa ficar preocupados, essa diferença não, em prova não tem menor problema, tá? 92,3 para 92, zero problema, tá? O problema é se, por exemplo, se eu faço o cálculo 92 e acho a resposta é 92 e eu acho 115. Bom, aí já está longe, né? Mas 92, isso aí é problema de arredondamento só, tá? E aqui, então, eu tenho o resultado, 92,105. Ok? Bom, eu pediria para vocês calcularem, nós calculamos essas rotações aqui, tá? E os prazos médios, tá? Então, para vocês calcularem esses valores para aqui o endividamento. Deixa eu esconder o endividamento, porque a gente não calculou ainda. Então, eu pedi para vocês darem uma calculada nisso aqui para a próxima aula. E na próxima aula, aqui tem os estoques médios, aqui os recebíveis médios e valores médios que a gente calculou, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Tá? E eu vou colocar como resposta, tá? Eu já vou disponibilizar essa planilha, tá? De análise financeira. Na próxima aula, eu fico devendo só o cálculo do endividamento, que aí é rápido. Tá? Vou fazer rapidamente com vocês. Tá? Os prazos médios aqui estão calculados, os estoques médios estão aqui, estão todos os cálculos aqui, é só clicar em cima e vocês têm a forma, né, ali, e, enfim, e na próxima aula eu começo no endividamento e aí passamos para a análise econômica. Claro que eu vou dar uma olhada nisso aqui, nesses valores, tá? A gente já sabe que essa empresa está mal, tá? Pelos valores que a gente está encontrando, né, de rotação, enfim, a gente já sabe que ela está bem mal. E aí eu vou terminar o endividamento com vocês e já passo direto para a análise econômica, que é mais rápida também, tá? Porque os valores estão praticamente disponíveis ali. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, perdão, estou ficando sem voz já, eu vou encerrar a gravação. O Ana Paula falasse que se eu iria corrigir os exercícios. O exercício é aquelas questões na página, é isso? Sim. Tá. Não, isso aí eu vou corrigir depois, tá? Depois a gente dá uma olhada nisso aí. Eu só quero primeiro matar essas partes de cálculos, que é uma calculeira braba aí, para depois a gente ficar só trabalhando com interpretação e ficar mais na parte mais qualitativa do que quantitativa. Tá? Essa parte aqui é mais árida, então eu prefiro matar isso logo e depois a gente parte para a etapa mais qualitativa.